você é burro, você quer falar sobre a sua burrice, pô. Tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Seja negacionista, ou você vai ser negacionista frente à perspectiva, à visão de uma outra pessoa, né? Isso aí não tem jeito, não tem como fugir. Você vai entender o porquê. Aqui você vai entender o porquê. Porque, primeiro, né, tentar definir não, né? Essa palavra negacionista, ou negacionismo, nasceu na pandemia, né? Antes, vocês conseguem lembrar, ter memória, foi 2020, né, acho que a pandemia, vocês conseguem ter memória de alguém falar para uma outra pessoa, ou numa conversa, ou seja, lá numa frase, usar a palavra negacionismo ou negacionista? Caraca, nasceu na pandemia. Que merda, né? Meu Deus do céu, a gente tá muito mal servido sempre. Sempre a gente tá muito mal servido de presidente. Sempre tá. Isso aí. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda. O Brasil tá na merda. E tá na merda porque todo mundo meteu a mão e ninguém resolveu. Então, é isso. Contra fatos não há argumentos. Não seja negacionista contra isso, tá ligado? Enfim, não vou entrar em coisa política. Fiz até um vídeo aí falando que você vai votar errado. Vou tentar marcar ele em algum momento aqui, em algum lugar. Mas enfim, vamos tentar definir, né? A palavra negacionismo ou negacionista, sei lá. Vou tentar definir como algo que você, de forma deliberada, né? De forma deliberada, você não acredita em fatos, sejam eles científicos, sejam eles fatos da realidade. E você não acredita nisso simplesmente por conta de alguma crença ou por conta de alguma emoção, sem dado nenhum. Contra dados, contra fatos, não há argumentos, mas sendo que o negacionismo é exatamente isso, tá ligado? E por que eu tô falando que você, de forma, mesmo que não intencional, você vai ser negacionista ou alguém vai te achar um negacionista? Porque hoje em dia a gente consome, a gente tem tanta informação, mas tanta informação. Acredito que a gente tem tanta informação e consegue não ser especialista em nada de uma forma tão natural que a gente nem percebe. Por exemplo, é como se a gente bebesse água pra caraca, a gente bebesse água o dia inteiro, o tempo inteiro, e mesmo assim sentisse sede. Tá ligado? Parece que a quantidade de informação não define que a gente vai ter sabedoria ou que a gente esteja consumindo algo que não vai nos tornar mais inteligentes e mais sábios. Porque é muita informação, é tanta informação que você sempre está fazendo alguma coisa errada e você sempre está discordando de algo que é um fato e que é um dado. E eu vou explicar isso agora pra você. Por exemplo, eu tava vendo no Netflix, não é Netflix não, não foi Netflix, um amigo mandou um vídeo no YouTube de um podcast, os famosos podcasts aí, né, em que o cara tava defendendo uma dieta carnívora, somente carne, somente carne. Eu não lembro se tinha ovo, mas eu acho que era só carne, só carne. Café da manhã, picanha em tiras, porque ele é médico playboy, né? E foi 1 hora e meia, se eu não me engano, de argumentos científicos comprovando a tese dele. E eu fiquei pensando, falei, cara, não é possível. Aí logo depois que eu consumi esse conteúdo, apareceu o vídeo de nutricionistas falando que isso é errado, ter uma dieta carnívora. E esses nutricionistas falando que ter uma dieta carnívora é errada, tinha também embasamento científico. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Não tem pra onde correr, não tem pra onde correr. Porque o cara é um médico, entre aspas, um cientista, traz dados, traz dados ali, ó, escrito, de Harvard, já não sei da onde. Sei que ela traz ali. Como é que é o nome, né? Tem material científico, tem um nome que quando o cara tem uma. Pega de algum lugar, eu esqueci o nome. Mas, tipo assim, o cara tinha dados científicos, o cara tinha informações técnicas para comprovar a tese dele de que uma dieta carnívora é eficaz e é o correto para o ser humano. Aí trazendo informações lá do passado, de como a gente é, como os primatas, como os australopitecos eram. E outra galera falando que uma dieta equilibrada é o correto, é saudável. Aí a pessoa fala que tal coisa é ruim e traz um argumento científico, traz algo ali para comprovar. Então tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Eu lembro, cara, hoje em dia as pessoas argumentam, por exemplo, os jovens já não respeitam os mais velhos. Antigamente os mais velhos falavam alguma coisa, a gente até a gente respeitava, por exemplo. Eu continuo respeitando, tá? A gente baixava a cabeça, pô, o cara é mais velho, tem experiência. Hoje em dia, como a gente tem acesso a tudo na internet, as pessoas têm acesso a tudo na internet, o velho fala, tá falando merda porque eu vi na internet não é assim nem assado, e é isso. A experiência hoje não conta de nada. A gente, hoje em dia,
com o advento aí das redes sociais, da internet, dessa forma tão na mão ali, a gente questiona até engenheiro, pô. Antigamente, por exemplo, hoje, esquece, numa discussão ideológica, ninguém sai da conversa assim, tô errado. Você já viu alguém, você já viu numa roda de amigos, vamos colocar aí uma discussão política, direita e esquerda. Põe aí, imagina, tenta imaginar. Numa roda, pessoas que divergem de pensamento saindo dessa discussão falando assim, o da direita falando assim, pô, concordo com você. Você tá certo. Ou da esquerda falando assim, cara, que você tá certo. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Antigamente existia. Hoje você entra numa discussão, saiba que você tem que entrar para perder. Porque se você quiser entrar para ganhar, você tá ferrado. Que não existe mais você entrar numa discussão para você ganhar. Não existe, não existe. Abre mão da razão e mete teu pé. Aí, hoje em dia, a coisa está escalando tanto que daqui a pouco a gente vai não acreditar mais de que 1 mais 1 é 2, pô. De que é capaz de você não ser um merda, ser nada, ter formação nenhuma, e um engenheiro trouxer um cálculo para você e te comprovar que é assim que tem que fazer, estruturar, sei lá, uma ponte ou um edifício, e você vai falar, não, eu acho que não é, eu acho que não seja dessa forma, talvez não seja assim, porque eu vi na internet. A gente tá assim, cara. A gente, assim, na mesma, no mesmo, na mesma linha de que não existe mais certo e errado, que todo mundo tem uma comprovação científica para todos os assuntos, hoje em dia a gente também entra em discussões que não era nem pra gente entrar, cara. Você já viu hoje em dia alguém ficar quieto sobre algum tema, sobre algum assunto? Pelo fato de simplesmente não ter experiência nenhuma? Não existe mais, pô. Hoje todo mundo fala alguma coisa. Hoje todo mundo quer ser burro, pô. Hoje a gente, tipo assim, você é burro, você quer falar sobre a sua burrice, pô. Caraca, você chega numa roda em que o cara é especialista em alguma coisa e ele tá falando sobre aquilo, você só ouve, você só aprende, você só tira suas dúvidas. Mas não, hoje em dia isso não acontece mais não, pô. Hoje em dia todo mundo sabe um pouquinho de alguma coisa. Hoje em dia todo mundo consegue entrar numa discussão pra conversar sobre. Antigamente não era assim, pô. O cara que tinha mais experiência falava, a gente tirava as nossas dúvidas, a gente crescia ali numa discussão e tava tudo certo. Mas hoje em dia isso não acontece mais não, pô. Eu tô te falando, está escalando ao ponto de daqui a pouco não vai precisar nem mais ter formação de exatas, não. Para você subir um prédio aí, para você fazer um trabalho de arquitetura, você vai precisar mais de faculdade. Daqui a pouco é assim, porque nutricionista já não existe mais. Você joga no chat GPT, o chat GPT já faz para você. Você coloca teu peso e tua altura lá, ele te orienta a procurar especialista, mas você não procura e tá tudo certo. Fazer série de academia, pô, cara, eu tô te falando, mano. Tô te falando, então você, de alguma forma, você vai ser negacionista, porque você vai discordar de alguma coisa científica. Eu tava no meu trabalho uma vez, no meu antigo trabalho, um cara falou assim, olha, ih, rapaz, só bebo 2 litros d'água. Antigamente, até ele aí falando, isso foi em 2020, essa conversa acho que foi em 2022 ou em 2021, por ali assim. Ele falou: "Antigamente era só 2 litros d'água, tava tudo certo. Sem qualquer nutricionista, qualquer médico fala, ó, tem que beber 2 litros d'água por dia, hein? Hoje em dia agora você tem que pesar frente ao seu peso, que não sei o que. O cara tá sendo negacionista, mas vocês concordam que essa evolução para ele pode causar estranheza, porque antigamente é tudo, porque esses 2 litros eram unanimidade, mas hoje em dia a nova forma de você calcular essa quantidade de água, cara, tem um monte de gente convergindo sobre essa informação. Então, tipo assim, você literalmente fica vendido. Você literalmente fica vendido. Então, é por isso que eu tô falando, você tem que ser negacionista ou você vai ser negacionista em algum aspecto da sua vida. Em algum aspecto de algo que você esteja consumindo, porque não tem como, não tem como. A gente tem muita informação, muita informação. A gente está estafado, a gente está empanzinado de tanta informação. Mas ao mesmo tempo, a gente não está sendo especialista em nada, a gente não tá adquirindo e desenvolvendo sabedoria em nada. Parece que a gente só quer ter algo a falar, né? E é isso. Então, ó, seu negacionista, não negue dar um like aqui e curtir não, hein? Abraço, valeu.